Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e hoje eu venho com uma massa muito especial. Estavam me pedindo uma massa com base de óleo, tá gente? Então eu resolvi fazer essa massa, fiz alguns testes e vi que essa é a melhor proporção. Vou colocar 5 ovos aí, esses ovos meus são médios, não são os maiores e não são os menores, tá? Depois eu vou colocar 2 xícaras de açúcar. Neste caso, gente, leva um pouquinho mais de açúcar do que a outra massa, porque ela, para ficar um pouco mais intenso mesmo o açúcar e não dá tanto gosto para aquele óleo, beleza? Então a gente vai colocar 2 xícaras de açúcar refinado e vamos deixar bater bastante, tá? Até que desfaça todo o ovo e dê aquele volume que a gente acha bacana quando a gente começa a misturar, tá? Quando a gente bate na batedeira. Pode bater na velocidade alta. Tá vendo como que tá bem volumoso? Agora eu vou adicionar 100 ml de óleo. Óleo de girassol, pode ser óleo de... Eu já testei com óleo de coco, também fica bacana. Só que o preço do seu produto também aumenta, tá? Então fiquem atentos a isso. O óleo já não tá barato, imagina o óleo de coco, né? Então, eu coloco 100 ml de óleo, bato bastante e agora a gente vai começar a adicionar a farinha. Não precisa ser peneirada, super simples. A gente vai adicionar 1 xícara de farinha, vai bater, velocidade baixa e a gente vai como se fosse acelerando uma moto, tá, gente? Devagarzinho. Vai pulsando a sua batedeira aí, tá? Vai adicionar mais 1 xícara, tá? De farinha de trigo. A gente vai tirar as laterais e agora a gente vai misturar na mão, tá bom? Vou adicionar agora 150 ml de leite junto com 1 xícara de farinha de trigo, tá? A nossa última xícara de farinha de trigo junto com 150 ml de leite. E agora a gente vai misturar na mão, dá aquela primeira misturada, pode ser na batedeira, mas o restante a gente vai misturar na mão, tá? Lembrando, gente, que farinha de trigo a gente não pode ficar misturando demais, tá? Senão você vai ativar o glúten e não vai ficar legal. Depois de ter misturado muito bem, utilize essa espátula aí de pão duro, tá? Que é bem importante pra gente rapar toda a lateral. Coloque 1 colher de fermento e misture novamente. 1 pitadinha de sal, tá? Você pode colocar essa pitadinha de sal antes, não tem problema. E agora eu vou untar só a parte de baixo das minhas assadeiras. Eu tô com 2 assadeiras de 20 por 10, tá? Eu vou colocar mais massa em uma assadeira do que a outra. Por quê? Essa massa, gente, ela rende para fazer um bolo de 20 centímetros, porém ela fica muito alta. Eu sempre dou preferência para quando eu tô com o forno vazio, né? Eu vou assar só um bolo. Eu sempre divido a massa. E essa massa, ela nos rende 1,5 bolo praticamente, tá? Essa quantidade de massa rende 1,5 bolo. Porque no final dela assada, vocês vão ver a altura que ela vai ficar, tá? Então, se você gosta do seu bolo muito alto, pode fazer tudo para fazer uma massa só, tá? No caso aí, eu vou dividir porque eu não vou utilizar essa massa completa para fazer um bolo. Ele daria um bolo depois de recheado, um bolo de 13, 14 centímetros, tá? Então, essa que eu quero falar para vocês. Ó, depois de assado, sem tirar aquela parte de cima, que eu falo a bundinha do bolo, dá aí 8 e o outro também dá uma quantidade boa. O que que eu faço? Eu parto uma parte dessa que tá aí, daqui eu coloquei menos massa, parto uma parte, reservo, e depois agora eu vou partir a minha segunda parte, ok? Eu sempre dou uma medidinha aí pra ver se tá certinho a quantidade que eu quero de fatias. Então ele vai me render... A temperatura do forno, tá, gente, é 220 graus. Eu deixo cerca de 50 minutos, mas depende muito do seu forno, então fique atento, tá? No seu forno. Aquela parte mais fina, né, gente, o bolo menor, ele me rende 2 fatias. E esse bolo maior aí, né, mais alto, ele vai me render 4 fatias. E neste caso aí, eu vou tirar essa parte de cima pra mostrar pra vocês, porque sempre me perguntam, ah, você deixa essa parte de cima? Deixo, gente, porque não incomoda, não fica ruim, esteticamente também não fica feio, enfim. Mas, né, então quer dizer que não dá uma fatia inteira? Dá, gente, dá certinho. É porque eu deixo essa pontinha, porque não tem tanta necessidade. Eu só tiro quando fica muito alto.
Depois de partido, tá aí, ó, uma de 8 e a outra de 4. A fatia do mais fininho, eu coloquei ela um pouco mais grossa porque eu vou fazer estilo torta. E olha a textura que fica essa massa, tá, gente? Ela fica bem bacana, aceita bastante você colocar líquido e deixar o seu bolo bem molhadinho. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido dessa massa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!